o quanto nós estamos precisando clamar e buscar a Deus em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Eu quero trazer uma mensagem aqui hoje, quero direcionar ela um pouco mais. Às vezes nós direcionamos mais as mensagens virada para as irmãs. Eu quero direcionar um pouco essa palavra também aos nossos irmãos, trabalhar um pouco mais aqui nessa manhã. Louvado seja Deus, glória a Jesus, porque nós não podemos ficar desapercebidos com a nossa família. Nós não podemos deixar brechas para que o inimigo venha entrar dentro da nossa casa. Nós não podemos, meus irmãos, nos ocupar com tantas coisas desse mundo. Louvado seja Deus, glória a Jesus, e deixar a nossa casa vulnerável. Às vezes nós nos ocupamos tanto, e até mesmo das coisas de Deus. Às vezes um pastor, um obreiro, uma pessoa ocupada na obra, se dedica tanto na obra, mas às vezes deixa a sua casa vulnerável, deixa a sua casa um pouco desassistida. Ou talvez não é um obreiro, não é um pastor, não é tão ocupado assim nas coisas de Deus, na obra de Deus, mas às vezes se ocupa tanto no trabalho, nas coisas da vida, e deixa um pouco a sua casa desapercebida. Quando nós olhamos para esse texto que nós meditamos, louvado seja Deus, é o momento que Davi vai voltar para a cidade de Ziclag. E a cidade de Ziclag foi dada a Davi quando Davi estava fugindo da fúria de Saul, da perseguição de Saul, e foi se refugiar ali junto aos filisteus. E Davi se refugiando ali junto aos filisteus, glória a Jesus, o rei Aquis vai achar graça em Davi, vai então agora aceitar ali a presença de Davi junto com eles, e fazer com que Davi viesse ser agora então o seu guarda pessoal, o seu homem de confiança. E ele se agradou tanto de Davi, que ele deu uma cidade para Davi, porque Davi não andava sozinho. Davi andava mais ou menos com 600 homens de guerra, de batalha. E esses 600 homens tinham as suas mulheres, os seus filhos, as suas crianças, as suas fazendas, os seus negócios. E Davi então agora, louvado seja Deus, junto com aquele rei, guerreando as guerras ali daquele rei, fazendo a segurança pessoal daquele rei, junto com os seus homens. Vai chegar uma hora que o rei Aquis vai descer para pelejar contra Israel, contra o reinado de Saul. E Davi então agora se apresenta ao rei, para que ele viesse então descer juntamente com esse rei, para lutar contra Saul e Israel. E para o rei Aquis até foi de bom grado. O rei sabia da fama de Davi, sabia o quanto Davi era um homem de guerra, aleluias, glória a Jesus, sabia quanto Davi era um homem de peleja. E aí então o rei vai achar por bem que Davi realmente viesse com eles lutar nessa peleja, nessa guerra, nessa batalha contra Saul, contra Israel. E Davi está animado. Davi talvez na sua carnalidade pensava com ele: é agora que eu vou me vingar de Saul, é agora que nós vamos pegar a Saul e vai acabar com tudo isso. Glória a Jesus. Mas o ponto que Davi está descendo com aquele rei, os homens de confiança ali dos filisteus, vai chegar para o rei daquele lugar e dizer assim: olha, não é bom que Davi desça conosco. Davi é um homem valente de guerra. Esse aqui não é aquele que eles cantavam a música dizendo que ele matou, Saul matou 1000, milhares, 10 milhares e Davi matou. É esse aí. Esse homem é poderoso na guerra. Pode ser que quando ele vier chegar lá, ele não venha lutar conosco, ele se vire contra nós. E acontecendo isso, pode ser que ele venha nos destruir, porque para ele seria muito bom, para ganhar graça novamente do seu rei, do rei Saul, ele entregar a cabeça de um inimigo a ele.
Então pode acontecer que ele se vire contra nós, e ao invés dele lutar conosco, ele possa lutar contra nós quando chegar no campo de batalha. Então o rei, persuadido pelos seus homens de confiança, decide então não levar Davi. Chega para Davi e fala: Davi, por mim você iria, Davi. Gosto muito de você. Você é um homem de guerra e ia nos ajudar muito. Mas os meus homens não acham por bem você descer conosco. Então faz o seguinte: nós vamos descer para a peleja, nós vamos lutar. E você desce com seus homens, aproveita, vai descansar com a sua família, com suas mulheres, com seus filhos. Desce a Ziclague. E Davi então agora vai pegar os seus homens, louvado seja Deus, e descer a esse lugar, a essa cidade, no qual já foi mencionado, uma cidade que foi entregue a ele. Quando Davi vai se aproximando daquela cidade, louvado seja Deus, glória a Jesus. E se nós formos estudarmos e vermos, meus irmãos, nós vamos entender que Davi já tinha algum tempo que ele estava ausente daquela cidade. Já havia algum tempo que Davi estava ocupado ali nas guerras, nas pelejas, na segurança pessoal daquele rei dos filisteus ali naquele lugar. E já tinha algum tempo que ele estava ausente ali naquele lugar, daquela cidade, onde estavam as suas mulheres, seus filhos, as mulheres dos seus homens. Quando Davi vai se aproximando daquele lugar, louvado seja Deus, o que eles começam a ver de longe ainda é fumaça subindo daquele lugar. E eles vão se aproximando, e louvado seja Deus, glória a Jesus. E quem sabe a tristeza já vai começando a tomar conta do coração deles, porque a fumaça vai ficando cada momento mais extensa. E eles vão se aproximando, e eles começam a perceber que não tem criança correndo nas ruas daquela cidade. Começa a perceber que não tem barulhos de pessoas, de mulheres e de crianças ali naquele lugar. Eles começam a perceber que aquela cidade está queimada a fogo, e que as pessoas daquele lugar já não estão morando mais ali. As mulheres que moravam ali naquele lugar, as crianças que moravam ali naquela cidade, as mulheres eram as mulheres dos homens de confiança de Davi, daqueles 600 soldados, daqueles 600 guerreiros. As duas mulheres de Davi também moravam ali naquele lugar. Mas quando Davi vai se aproximando, ele logo contempla, louvado seja Deus, que as mulheres e as crianças não estão correndo por aquele lugar. Não há cheiro de comida, não há criança correndo naquelas ruas. Aquela cidade está deserta e queimada a fogo. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aos homens que estão aqui nessa manhã, louvado seja Deus, glória a Jesus. Quando você está lá no seu trabalho, depois de um dia cansativo, depois de um dia de muita luta, de muita peleja, eu imagino que tudo que vocês querem ao final do dia é ir para sua casa descansar e encontrar lá a sua esposa, encontrar os seus filhos em segurança. Tudo que vocês querem, louvado seja Deus, glória a Jesus, depois de um dia de trabalho, é chegar lá e receber o abraço dos seus filhos, das suas crianças, e o abraço da sua mulher. Eu imagino que é isso que vocês querem. Eu imagino que é isso que vocês almejam depois de um dia de trabalho. Por outro lado, eu imagino que as mães, as crianças que estão aqui, as mulheres que estão aqui, depois de um dia de trabalho, depois de o esposo lutar o dia inteiro lá no seu trabalho, correndo para trazer o pão de cada dia para dentro de casa, tudo que as mulheres e as crianças querem é receber os seus maridos com segurança dentro de casa. Se não é isso, se é diferente, vocês me falam. Mas se é dessa forma, glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Exalte e glorifique o Rei da Glória. Ninguém aqui, louvado seja Deus, seja você esposa, filho, não quer receber uma má notícia do esposo que está no trabalho e daqui a pouco aconteceu algo lá. Quem sabe
sabe, até mesmo uma tragédia, ou o esposo foi acidentado, teve que ir para um hospital, ou qualquer coisa do tipo, você não quer receber essa notícia. E muito pelo contrário, o homem que está lá no seu trabalho, ele não quer receber nenhuma notícia que enquanto ele está lá trabalhando, aconteceu algo desagradável dentro da sua casa. Ninguém quer isso. O que nós queremos é que no final do dia, aleluia, que ao pôr do sol, quando o homem chega dentro de casa, a sua família esteja em segurança, e você venha receber o abraço da sua esposa, o abraço dos seus filhos, e é dessa maneira que deve ser. Pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo, Deus. Glorifique e exalta o Rei da Glória, aleluia. Mas quando esses homens estão aproximando de Ziclague, não é isso que acontece. Quando eles chegam ali naquele lugar, o que eles vê é uma cidade queimada a fogo, aleluias. Os seus bens levados, as suas mulheres, as suas crianças não estão ali naquele lugar. E sabe o que acontece ali naquele lugar? Aqueles homens vão levantar voz de choro ali, aleluias. E eles não choraram um choro, não, eles choraram até que não tivesse mais força para chorar. Imagina você, louvado seja Deus, infelizmente, no continente africano, por alguns lugares que eu já passei, glória a Jesus, eu vejo que acontece muito acidente de casas pegar fogo. Estava mesmo ali em Angola, na construção da igreja, daqui a pouco eu estava lá em cima, na placa, na laje, e daqui a pouco um barulho na rua, um alvoroço na rua, e eu pergunto ali para aquelas pessoas, eles disseram, não, é a casa ali que está pegando fogo, e todo mundo está alvoroçado, e todo mundo se reuniu para pegar uma água, alguma coisa, para tentar ali, louvados, por quê? Porque quando uma casa pega fogo, se ela for queimada no seu total, todos os bens é queimados, documentos, e se Deus o livre, até mesmo perder a vida de alguém ali naquele lugar. Então imagina, meus irmãos, essa cena. Imagina um pai chegando na sua casa depois de um dia de trabalho, e você contemplar a sua casa queimada a fogo, e você não vê as crianças correndo ali naquele lugar, e você não receber o abraço da sua esposa. Eu tenho uma plena certeza, louvado seja Deus, glória a Jesus, que uma tristeza muito grande vai começar a tomar conta do seu coração, e você vai começar a chorar em desespero, e perguntando, onde que estão os meus filhos? Onde que está a minha esposa? Esses homens ali naquele lugar começam a chorar até que não se achasse mais forças para chorar. Aqueles guerreiros eram fiéis a Davi. Aqueles guerreiros vão olhar para Davi e começar a acusar Davi, a colocar a culpa em Davi. Talvez eles olhando para Davi e dizendo, Davi, nós temos sido fiel a você, nós temos sido fiel a você de forma que nós não te deixamos. Todas as vezes que é para nos acompanhar em batalha, nós deixamos a nossa família e vamos, mas agora olha o que aconteceu, ao ponto que aqueles homens querem pegar em pedras para apedrejar Davi. Eles querem então agora, louvado seja Deus, glória a Jesus, diante daquela dor, daquela angústia, daquele choro, pegarem pedras e apedrejar Davi, matar Davi. Por quê? Porque as suas crianças e as suas mulheres foram levadas. Mas aí quando nós chegamos no texto que nós lemos, louvado seja Deus, glória a Jesus, irmãos, aqueles homens, eles tinham Davi como seu líder. Então por isso eles vão até Davi, ao ponto de querer até mesmo apedrejar Davi. Eles tinham Davi como seu líder. E Davi tinha quem? Os homens estão querendo apedrejar ele. E aí, quem sabe, ele olha para um lado e para o outro e vai dizer, quem é que eu vou apedrejar? Quem é que eu vou culpar? Aí aquele homem toma a melhor decisão da vida dele. No versículo 6 que nós lemos, louvado seja Deus, glória a Jesus, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo assim, e Davi muito se angustiou,
porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor Deus, teu Deus. Glorifique e exalte o nome santo. Exalta e glorifique o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero, meus irmãos, aqui nessa manhã, louvado seja Deus, com pouco tempo que nós temos ainda para pregar essa palavra, falar um pouco a respeito de restauração de famílias, falar um pouco a respeito de restauração de lares, falar um pouco a respeito de restauração de famílias que, quem sabe, louvado seja Deus, glória a Jesus, talvez por causa de uma negligência do homem daquela casa, dos responsáveis pelaquela família, talvez por ter deixado brechas, o inimigo entrou e o inimigo está querendo causar destruição, separação e dor. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Talvez por causa de uma brecha deixada, o inimigo se aproximou, o maligno entrou. Louvado seja Deus. E quando você olha para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento, para dentro do seu casamento, o que tem dentro de você é o que estava dentro desses homens: choro, amargura e dor, porque não foi assim que você projetou a sua casa, não foi assim que você projetou a sua família. Você projetou uma família para ser abençoada por Deus. Você projetou uma família para ter filhos ao redor da sua mesa. Você projetou família para ser uma família abençoada pelo Deus Pai Todo-Poderoso. E talvez não é dessa forma que você está vivendo. Talvez não é dessa maneira que se encontra a sua casa, o seu lar, a sua família. E o que resta é choro, tristeza e dor. Talvez, louvado seja Deus, você está aqui com a sua esposa. Talvez você está aqui, aleluias, com seus filhos. Mas só Deus sabe o que está dentro do seu interior. Só Deus sabe o que está dentro de você. Talvez você está aqui, mas o seu esposo não está. E o motivo de você estar aqui é justamente porque o seu esposo não está. É porque você gostaria que ele estivesse caminhando junto com você para a presença de Deus. É porque você gostaria que o seu esposo estivesse na presença de Deus. É porque você está clamando por restauração lá dentro da sua casa. E isso te trouxe aqui nesse lugar. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Se eu fosse você, eu exaltava e glorificava o Pai. Glorifica o Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque debaixo da palavra que eu já estou pregando aqui nessa manhã, o Espírito Santo de Deus já começa a falar conosco dizendo: é manhã de restauração de lares, é manhã de restauração de famílias. Pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Pode glorificar e exaltar a Deus. Oh, aleluia, ao Cordeiro de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez é dessa forma que se encontra a sua casa, o seu casamento. E você poderia fazer qualquer outra coisa, porque você tem a livre escolha. Mas a escolha que você tomou, a decisão que você tomou, foi se esforçar no Senhor, foi buscar no Senhor a restauração da sua casa, foi dobrar os seus joelhos e falar com Deus, foi fazer campanha, foi meditar na palavra, foi fazer propósito de jejum e oração. Você está se esforçando no Senhor. Essa foi a sua escolha. E se você crer, hoje é manhã de resposta. Hoje é manhã de Deus pelejar por você. Aleluia, ao Cordeiro de Deus. Nos versículos subsequentes que nós não lemos, aleluias, versículos 7 e 8 relata dizendo assim, ó: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque, traz-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançar-lo-ei. E o Senhor disse-lhe: persegue-a, porque de certo a alcançará, e tudo libertarás, e tudo trarás de volta, e tudo será restaurado.
Glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus Cristo, igreja. Nós temos um Deus bom, igreja. Nós temos um Deus que ama a família. Nós temos um Deus, repete comigo, nós temos um Deus que ama a família e ama também a todos, que luta e peleja pela sua família. Fala mais alegre. E ama também aqueles que luta pela sua família. Deus ama a família. Deus ama você que vem pelejar pela sua família, que vem batalhar pela sua família. Deus te ama porque foi Ele que instituiu a família e Ele ama. Irmãos, eu conversando com a minha esposa durante essa semana a respeito de algumas coisas da palavra de Deus, falando a respeito um pouco de família. Deus, igreja, Ele instituiu a família. E é como se Ele estivesse então agora programado. Família é para ser assim. E aí, como Ele mesmo programou, Ele mesmo fez, Ele mesmo instituiu, então Ele sendo um Deus justo, precisava então agora Ele dar uma cartilha de como é que você iria conduzir essa família para dar certo. Porque se Ele predestinou, se Ele instituiu e deu um modelo de família, então agora precisamos seguir um modelo para que essa família venha dar certo em nós. Deus tem, meus irmãos, a sua família. Todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas Ele também instituiu uma família aqui na terra para mostrar qual é o modelo do reino, como é que funcionam as coisas no reino, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também é uma família. E aí então Ele instituiu a família e deu um modelo. Ele nos deu uma cartilha de que forma que nós devemos nos comportar para que essa família venha dar certo em nós, em nossa casa. E se nós não seguirmos essa cartilha, vai dar errado, porque Ele já deixou um modelo, e Ele já deixou de que forma que nós devemos. E Ele disse assim, ó: marido, amais as suas esposas, sujeitai aos seus maridos, filhos, obedeça e guarda os mandamentos do Senhor, e aí então será bem sucedido. Obedeça os vossos pais. Ele deixou vários mandamentos, ensinamentos de que forma que uma família deve caminhar na presença de Deus para dar certo. Mas quando nós deixamos de seguir essa cartilha, não vai dar certo. Não vai. Então talvez você está aqui clamando por restauração, porque alguma coisa não foi feita conforme Deus deixou para ser feito. Talvez alguma coisa aconteceu lá, sabe por quê? Porque tem pessoas que eles estão clamando por restauração de casamento, mas se essas pessoas estivessem guardados os princípios lá atrás, eles não precisariam estar buscando restauração de casamento agora. Porque quem quebra princípio precisa depois clamar por restauração. Porque quem não guarda os mandamentos conforme está na cartilha, depois pode ser que ela vai ter que vir e clamar para Deus consertar as coisas. Aí sabe o que Deus vai dizer? Volta a olhar para a cartilha, volta a seguir o que está escrito lá, você deixou. Aí a gente pode lembrar, né? Lembra-te, pois, de onde caiu e volte ao primeiro amor. Talvez você não ama mais a sua esposa como você deveria amar. Talvez você não ama mais, louvado seja Deus, o seu esposo como você deveria amar. Talvez você não se dedique à sua casa como você deveria se dedicar, e por isso você está aqui clamando por restauração. Talvez o negócio não é com você, e por isso você está aqui clamando por restauração, para que aquele homem venha vir para a presença de Deus, venha caminhar com você para a presença de Deus, porque ele quebrou o protocolo, porque ele deixou de ser o homem, louvado seja Deus, que você tanto esperava.
E esse homem, por não guardar as cartilhas da forma que nós devemos proceder dentro de uma casa, dentro de um lar, o inimigo entrou, achou brechas. E achando brechas, o inimigo ele entrou. E quando o inimigo entra, ele entra para causar destruição, para causar dor, separação. Quando o inimigo entra, ele entra, sabe por quê? Louvado seja Deus, glória a Jesus. E muitas vezes o inimigo não está lutando, não é contra você não. E muitas vezes o inimigo está lutando contra o projeto que Deus estabeleceu. Porque se o inimigo lutar contra o projeto que Deus estabeleceu, ele sabe que vai estabilizar toda uma sociedade, toda uma nação, toda uma geração, porque Deus já deixou um modelo que daria certo. Deus já deixou um modelo que daria certo. Então talvez o inimigo não está lutando, não é contra você. O que o inimigo está lutando é contra aquilo que Deus estabeleceu, porque ele sabe que se ele lutar contra aquilo que Deus estabeleceu, ele vai estabelecer uma sociedade. Ele vai causar danos a uma sociedade toda. O inimigo, meus irmãos, e muitas vezes ele não luta, não é contra nós não. Ele vai contra o projeto original de Deus. Porque ele sabe que o projeto original de Deus vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Se nós seguirmos a cartilha, se nós seguirmos os mandamentos do Senhor para conduzir uma casa, para conduzir uma família, vai dar certo. Se nós fazermos aquilo que Deus deixou para ser feito, para uma casa bem sucedida, para um lar bem sucedido, para um casamento bem sucedido, vai dar certo. Sabe por quê? Porque foi o próprio Deus que instituiu, foi o próprio Deus que criou. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E meus irmãos, e tem pessoas que eles acham que não é dessa forma, que não é desse jeito. E tem pessoas que ficam assustadas, dizendo da forma que o mundo vai, da forma que o mundo está. Daqui a pouco não vai ter mais família. Daqui a pouco o homem não vai mais casar com a mulher, vai virar uma bagunça só e não vai ter mais família. É engano daqueles que pensam dessa forma. Sabe por quê? Porque enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, vai ter família do modelo que Deus instituiu. Enquanto a igreja de Deus estiver na terra, o homem vai casar com mulher, mulher vai casar com homem e gerar filhos. E gerar filhos. Porque foi Deus que instituiu. O que precisamos agora é seguir a cartilha, é seguir o modelo que Ele deixou para nós. E seguindo o modelo que Ele deixou para nós, o inimigo não vai achar brecha, o inimigo não vai achar lugar. E quando eu falei aqui no começo dessa pregação, que muitas vezes, louvado seja Deus, pode acontecer do homem deixar a sua casa desassistida por causa das ocupações, por causa de tantas coisas, por causa de tantos envolvimentos em coisas que talvez ele não deveria gastar as suas forças. As coisas começam a arruinar dentro da casa, as coisas começam a arruinar no relacionamento. Aí depois nós vamos ter que caminhar até a Deus e dizer: Deus, está dando errado aqui, Deus. Nós não cumprimos os mandamentos que o Senhor deixou. Está dando errado aqui, nós estamos clamando por restauração. Nós queremos restauração, Deus. Bem-aventurados sois vós que estão aqui fazendo isso nessa manhã. Bem-aventurados sois vós que está, aleluia, clamando para Deus, dizendo: Deus, nós queremos voltar a seguir os mandamentos que o Senhor deixou para uma família bem-sucedida. Eu estou clamando ao Senhor, eu estou buscando no Senhor a restauração da minha casa, a restauração da minha família. Para a gente voltar para o texto que nós lemos, igreja, Davi chega naquele lugar, vê a destruição daquele lugar, e agora então, louvado seja Deus, eles começam a chorar. Davi começa a orar e buscar no Senhor, se esforçar em Deus, e pergunta para Deus: Deus, devo eu ir atrás desses homens? Duas perguntas Davi faz a Deus: devo eu ir? Eu irei alcançar? E Deus então responde: vai, Davi, está liberado, Davi. E outra coisa, você me fez duas perguntas. A segunda pergunta, você me perguntou se eu restaurarei, se
você não só vai alcançar, mas você vai trazer tudo de volta na vida. Tudo de volta. Tudo de volta. Eu não sei se você está tomando posse dessa palavra. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está te dizendo. Ele está dizendo assim: olha, aleluias ao Cordeiro de Deus. Ele está dizendo: eu trarei restauração para a sua casa, e você viverá alegria novamente lá dentro da sua casa. A paz vai voltar a reinar dentro da sua casa. A alegria do Espírito Santo de Deus vai reinar dentro da sua casa. O amor vai prevalecer, e os filhos estarão ao redor da sua vida. Irmãos, quando Davi sai com seus 600 homens em busca desses homens, quero caminhar só um pouquinho para a gente começar para a conclusão, porque é lindo a forma que tudo acontece. A palavra de Deus, você lá está dizendo que Davi sai com seus 600 homens, mas quando eles vão atravessar um riacho, 200 daqueles homens estão cansados, eles não conseguem prosseguir. Então eles ficam ali guardando talvez as bolsas daqueles homens, e os 400 homens vão. E quando os 400 homens estão indo, eles encontram um homem etíope caído no chão, dado como morto. E esse homem tinha sido abandonado por aqueles que tinham invadido Ziklag. E Davi chega até esse homem e pergunta: quem é você? E ele disse: eu sou um homem etíope. De onde é que você está vindo? Nós invadimos algumas cidades no sul, invadimos Ziklag, e eles me abandonaram aqui porque eu fiquei doente. E Davi vai perguntar: tem como você nos levar até eles? Então agora aquele homem fala assim: será que você não me mataria? Não, eu não vou te matar, porque tudo que nós queremos é encontrar esses homens que levaram as nossas mulheres e as nossas crianças. Aquele homem pode glorificar a Deus. Aquele homem está doente, enfermo, com fome, com sede. Davi vai dar para ele comida e água. Aquele homem vai se fortalecer e vai dar agora então a rota para Davi, onde esses homens foram. E eu quero trabalhar só um pouquinho aqui. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Esse ponto que nós meditamos agora, porque aquele homem etíope fica ali doente, deixado pelos homens que invadiram Ziklag, para morrer, para perecer. Mas eu tenho para mim, meus irmãos, que isso já era obra de Deus. Eu tenho para mim que isso já era algo de Deus reservado. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Eu tenho para mim que isso não foi obra do acaso. Foi Deus que permitiu aquele homem estar ali naquele lugar, para que Davi viesse encontrar ele durante aquela trajetória, e então agora viesse ser fortalecido ali por Davi, e aquele homem viesse dar agora a rota para onde que aqueles homens caminharam. E por que eu estou enfatizando isso aqui para trazer para você nessa manhã? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Se você está aqui nessa manhã se esforçando em prol da sua casa, em prol da sua família, Deus vai te dar estratégias no caminho. Deus vai deixar algumas coisas no caminho, louvado seja Deus, aleluia, para mostrar para você que Ele ama quem quer restauração da família, que Ele ama quem ora em prol da sua família, que Ele ama quem se dedica em buscar restauração da sua família. Assim como eu acredito que não foi por acaso que aquele homem está ali naquele lugar, eu acredito que você está aqui por algo que Deus já deixou durante essa trajetória, te esforçando, te fortalecendo e dizendo: vai valer a pena, te esforçando e te dizendo: prossiga, não para, não desanime. Você está aqui porque Deus te fortaleceu, porque Deus está te conduzindo, porque Deus está te restaurando, está te conduzindo, está te guiando. Aleluia. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor.
O Deus Pai Todo-Poderoso está trazendo revelações do alto. Deus Pai Todo-Poderoso está revelando coisas profundas para a vida de pessoas aqui nesse lugar. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Pessoas que estão aqui nessa manhã, pessoas que estão aqui nesse lugar, que quando você olha para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, já daria tudo para você ter desistido, já daria tudo para você ter parado, mas você não parou, você não desistiu. E durante essa trajetória, essa caminhada, Deus tem deixado você saber que Ele está com você nessa peleja, que Ele está com você nessa batalha. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Glorifica a Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o Espírito de Deus está me revelando? Ele está dizendo assim: louvado seja Deus, aleluia. A partir desta manhã, a partir desse culto, tem pessoas que vão voltar a abraçar os seus esposos, tem pessoas que vão voltar a abraçar os seus filhos, tem pessoas que vão voltar a se alegrar dentro da sua casa, tem pessoas que vão voltar a fazer aquele almoço gostoso, com seu esposo sentado na mesa e os seus filhos ao redor daquele lugar. Se tem quem crê, glorifica a Deus. Se tem quem crê, exalta e glorifica o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou caminhar só mais um pouquinho para a gente concluir esse texto. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos relata dizendo que a partir daquele momento, quando aquele homem dá a rota para Davi, Davi volta a caminhar, mas agora em uma direção certa. Aleluias, glória a Jesus, louvado seja Deus. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo que Davi está andando com seus 400 homens, e daqui a pouco ele vai começar a ouvir alguns barulhos. Aleluias. Daqui a pouco ele vai começar a ouvir barulhos de cânticos, de pessoas festejando, de pessoas se alegrando. E sabe o que esses homens estavam fazendo ali? Se alegrando, festejando com seus tamborins. Eles estavam se alegrando com os despojos que eles tinham trazido das cidades do sul e de Ziglag. Eles estavam se alegrando, louvado seja Deus, glória a Jesus, por ter trazido as esposas daqueles homens, os filhos daqueles homens, o ouro e a prata, os negócios daqueles homens. Eles estavam festejando, eles estavam, quem sabe, batendo palma e se alegrando com a vitória deles. E Davi está contemplando, Davi está ouvindo, Davi está vendo, e quem sabe eles vão se aproximando, e ao se aproximar, eles começam a ouvir alguns barulhos conhecidos, eles começam a ouvir algumas vozes familiares, e quem sabe um pensava com o outro: essa voz é da minha esposa, essa voz é do meu filho. E agora aqueles homens caminham para aquele lugar com tanta vontade, com tanto desejo de trazer as suas filhas, os seus filhos e as suas esposas de volta. O que eu quero trazer para você aqui, a esse lugar que a palavra nos trouxe, é que quem sabe o inimigo já estava se alegrando com a sua derrota. Quem sabe o inimigo já estava se alegrando e festejando, porque ele estava olhando para dentro do seu casamento e dizendo: já acabou, já terminou, não vai dar mais em nada. E quem sabe o inimigo já estava festejando. Quem sabe o inimigo estava olhando para dentro do seu casamento, louvado seja Deus, para dentro da sua vida familiar, para a vida dos seus filhos, porque hoje você olha para os seus filhos e fala consigo mesmo: não foi dessa forma que eu projetei filhos. Eu projetei filhos para serem abençoados. Eu projetei filhos para caminhar na presença do Senhor. Eu projetei filhos para ser um pregador, um cantor, um músico. Quem sabe foi dessa forma que você projetou, mas quando você olha para dentro da sua casa, os filhos não estão se comportando desse jeito. Talvez os filhos estão na prostituição, na jogatina, estão nos vícios, estão perdidos nesse mundo, e você olha e chora e diz: não foi dessa forma que eu projetei. E quem sabe o inimigo já estava se alegrando com a sua derrota. A palavra de Deus para você aqui nessa manhã é manhã de o inimigo se entristecer, é manhã do inimigo se entristecer, é manhã de Deus trazer tudo de volta, é manhã de restauração.
aquele filho de volta. É manhã das promessas de Deus se cumprir na vida dos nossos filhos. É manhã de Deus trabalhar de uma forma diferente e você ter um lar abençoado, ter uma família abençoada, ter uma vida bem sucedida. É manhã de Deus trabalhar e dizer: sou eu Deus que amo a família, sou eu Deus que amo o meu projeto que eu projetei, sou eu Deus que amo todos aqueles que lutam e pelejam pela sua família. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo, e você pode ler lá, que desde o crepúsculo até ao anoitecer, Davi vai guerrear, Davi vai pelejar. Esse texto nos fala, meus irmãos, que esses homens, soldados de Davi, estavam tão furiosos, como ursos, distante das suas crias. Esses homens estavam determinados em trazer as suas filhas, os seus filhos e as suas mulheres de volta. Esses homens estavam furiosos. Imagina você, olha onde foi que esses homens foram mexer na família de Davi e os seus homens. Quando Satanás luta contra a sua família, quando Satanás luta contra uma família de um homem de Deus, eu tenho para mim que esse homem de Deus começa a agir diferente. Falar para o inimigo, até aqui eu ainda estava desapercebido, Satanás, mas contra a minha família você não vai mexer, contra os meus filhos você não vai mexer. E aí um homem temente a Deus, ele se levanta. Um homem temente a Deus, ele dobra os seus joelhos. Uma mulher temente a Deus, ele faz campanha, eles faz propósitos. Por quê? Porque eles não querem ver a sua família destruída. Guarde os mandamentos do Senhor. Guarda a cartilha que Deus deixou para nós, porque sendo assim feito vai dar certo. Você vai ter um lar abençoado. Marido, ama suas esposas. Mulheres, sejam sujeitos aos seus maridos. Igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se nós seguimos aquilo que Deus deixou para nós, não tem como dar certo, vai dar certo. Se nós guardarmos a palavra do Senhor dentro da nossa casa, não tem como dar errado, vai dar certo. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria. O inimigo não vai achar brecha, não achando brecha o Satanás, o inimigo das trevas. Nós vamos continuar seguindo avante, lutando e pelejando pela nossa casa, pela nossa família. E então você que tem filhos e filhas, os seus filhos serão abençoados, e vocês verão os filhos dos seus filhos, e toda a casa, toda a família será abençoada na presença de Deus. O homem temente a Deus, ele é um homem abençoado. Por quê? Porque ele contempla os seus filhos, assiste os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e ele dorme em segurança com uma família projetada e abençoada pelo Senhor. Davi trouxe tudo de volta, tudo de volta. Seus filhos, os seus filhos, e o despojo daqueles homens que lhe foram buscar as suas mulheres. E para concluir, quando Davi está voltando com seus filhos, com as suas filhas e com suas esposas e com seus bens daqueles homens, eles vão encontrar os 200 homens que ficaram naquele riacho. Aí os 400 vai chegar para Davi e dizer: Davi, eles não merecem, eles não foram conosco. Davi vai olhar para aqueles homens e dizer assim: epa, não. Eles não foram, mas eles guardaram os nossos pertences, e tudo será dividido igual. Por que eu estou dizendo isso? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque em uma família não há acepção de pessoas. Em uma família não há imparcialidade, meus irmãos. Oh, louvado seja Deus, glória a Jesus. Se você pode glorificar e exaltar a Deus, exalte e glorifique o nome santo do Senhor. Em uma família não há parcialidade, não há. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Da mesma forma que você ama o Joãozinho, ama também a Maria. Da mesma forma que você ama o mais velho, ama também o mais novo. Da mesma forma que você ama um, ama também o outro.
Não faz acepção de filhos. Não faz acepção de pessoas dentro da sua casa. Da mesma forma que você cuida de um, cuida do outro também. Da mesma forma que você dá atenção para um, dá atenção para o outro também. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Exalta e glorifica o Rei da Glória. Glorifica a Deus, igreja do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas erram por causa disso, na criação dos filhos. Ama um e rejeita o outro. Faz como Jacó e Esaú. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Favorece um e rejeita o outro. O pai separa aquele para ele dar do bom e do melhor. A mãe separa esse para dar do bom e do melhor. E há um racha dentro de casa. Não faça isso. Ame todos igual. Se dedique igualmente para todos eles. Quem está entendendo a palavra de Deus? Abrace todos eles com o mesmo abraço que você abraça o mais velho, abraça o mais novo. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. E fazendo assim, o inimigo não vai achar brecha. Fazendo assim, o Satanás não vai entrar, a inveja não vai entrar, e terás uma família abençoada por Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar. Ficam todos de pé, por favor. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Exalte e glorifique o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Eu disse a vocês que eu tinha uma palavra para pregar e eu não posso negligenciar ela. Louvado seja Deus.